Bom dia. Vamos iniciar a nossa aprendizagem juntos. Isso que é importante, né? A gente estar caminhando juntos, aprendendo e lembrando principalmente do que nos foi ensinado por Jesus, que embora a sua mensagem já esteja no nosso conhecimento, nós já compreendemos, mas precisamos ainda aprofundar na essência realmente do que ele nos trouxe, cheio de símbolos, com a didática muito especial para todos nós. E hoje nós vamos lembrar de uma fala de Jesus que resume tudo o que devemos fazer durante a nossa jornada evolutiva, seja enquanto estamos encarnados ou na espiritualidade. A gente dá continuidade a esses ensinamentos. E vamos então refletir hoje sobre 3 aspectos importantes que Kardec colocou no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e 3 espíritos apresentaram instruções sobre esses 3 aspectos: o egoísmo, a fé e a caridade. E Kardec perguntou aos espíritos qual dentre os vícios se pode considerar como radical, aquele que realmente nos traz, bastante dificuldades, radicaliza tudo, dentro de nós ainda. E eles responderam: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Aí está a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, porque ele neutraliza todas as outras qualidades. O que é neutralizar? É deixar que as qualidades que são importantes a gente desenvolver, elas fiquem sem condições de se expressarem através do nosso espírito. É uma espécie de exclusivismo, o egoísmo, que leva uma pessoa a tomar como referência a tudo uma excessiva vaidade, pretensão, orgulho, presunção. É a fonte de todos os vícios, como a caridade é fonte de todas as virtudes. Mas eliminar o vício do egoísmo e desenvolver a caridade deve ser um objetivo para todos nós, E realmente nós temos que empenhar muitos esforços. Nós estamos muito no automatismo de determinados comportamentos e fazer com que eles saiam desse automatismo para que a gente abra espaço para trazer para o nosso relacionamento, para nós mesmos, o que é necessário para trazer paz, equilíbrio e fazer com que a gente caminhe um pouco mais rápido. E ela é a mais difícil de ser combatida, pois ela está diretamente presa à influência da matéria, da qual nós ainda estamos muito próximos. Essa materialidade
que faz parte da composição da Terra, né? Dessa vida que nós temos, ela faz com que ela encontre meios para que dificulte a nossa eliminação. Mas à medida que a vida moral for predominante sobre a vida material, com a compreensão que o Espiritismo nos oferece. O Espiritismo, ele traz uma maior compreensão do que devemos fazer. Não é assim? Muitas vezes nós recebemos uma orientação. Faça isso. Uma pessoa que tem um conhecimento em determinada área, não é? A gente fala, nossa, que bom, tem uma orientação. Como é que ela sabe disso, né? Mas, estou tão acostumada a fazer de outro jeito, deu certo até agora, não vou mexer com isso não. Quem sabe em outro momento? E assim a gente vai ficando numa zona de conforto, que não é conforto, porque a gente vai se acostumando com muitos dos nossos comportamentos, porque mudança dá trabalho. Quem de nós não fez uma mudança, não é? De local, de morada. Embora a gente queira, muitas vezes a gente vai adiando aquilo, né? E mudar interiormente é mais difícil ainda. Quem já fez uma reforma em casa morando dentro? É mais complicado ainda, não é? Mas não é impossível, porque depois que a reforma é realizada, a gente fala, por que demorei tanto? Está mais confortável, né? Tá mais bonito, o espaço parece que aumentou. Espiritualmente, é tudo igual. Tudo que acontece conosco na nossa vida material é o que acontece na vida espiritual. A gente coloca uma diferença muito... o mundo espiritual é diferente. Não. Nós realizamos aqui todo um processo no mundo material. Vamos observar em todas as áreas, não passa de uma situação para outra imediatamente. Na ciência, em todas as áreas, tem um conhecimento, o outro vai aproveitando aquele conhecimento que foi apresentado, acrescenta mais alguma coisa, não é? Porque tudo é um processo. E a aquisição também de melhores comportamentos, de colocar no sentimento nosso, porque é o sentimento que cura. Porque tudo que se expressa no nosso físico é porque o nosso espírito ainda tem dificuldade. E chega num momento em que a falta de transformação se reflete em dores físicas, em adoecimento da parte física nossa. Mas como o egoísmo está alicerçado, estruturado sobre a valorização excessiva de interesses pessoais, somente pela busca sobre as coisas espirituais, é que o homem passará a dar valor para esse outro aspecto. Nós não somos só matéria, mas... Parece que eu estou falando algo que a gente desconhece ou que foi intensificado agora na nossa época, né? Nós pensamos que após a pandemia existiria um novo normal. Será? Será que nós aprendemos muito com aquela parada que nos foi oferecida para refletir? Ou nos incomodou tanto aquela parada, porque fazia tempo que eu não olhava para mim, nem para os que estavam próximos a mim. E quando isso foi colocado, a gente percebeu que estava cansativo, não é? Desgastante, embora a gente estivesse bem, não estivesse sendo envolvido naquela situação tão grave. Mas, mesmo assim, nós estávamos querendo nos livrar daquela situação o mais rápido possível, mas para livrar a parte física, porque a parte do relacionamento foi dada a oportunidade de olhar para si mesmo. Será que nós olhamos para dentro de nós mesmos? Ou queremos sempre estar no ruído, no movimento, para que a gente não pense tanto na gente?
E o caminho é esse, é pensar em nós, refletir sobre a gente. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Como eu estou me conduzindo aqui na minha vida, não é? E às vezes essa pergunta ela fica só lançada, depois eu penso. Aí chega no momento que a gente tem que procurar pessoas para ajudar a gente a pensar, né? Sendo que as soluções estão dentro de nós. Mas a gente evita mexer com essas coisas internas que nós temos, que só nós que podemos evoluir. Porque quando a gente retornar para o nosso espaço espiritual, a responsabilidade é nossa. Não adianta a gente culpabilizar Teve muitas circunstâncias que me dificultaram a evoluir. Mas você teve recursos, você teve muitas influências boas. E o maior influencer que existe, quem é? Alguém lembra quem é o maior influencer que nós temos? Jesus. E muitas vezes nós deixamos nos influenciar de todas as maneiras. Acreditamos que através do que nos é apresentado, irá nos trazer uma alegria, um movimento imediato, e a gente vai atrás. Daqui a pouco a gente está sentindo que aquilo ali não correspondeu, não é? Então nós precisamos equilibrar, cuidar do físico, mas cuidar também do aspecto espiritual. Os primeiros sinais do egoísmo despontam na infância. E esses sinais já foram identificados através do estudo da psicologia e da pedagogia, que oferece orientações para que todos os envolvidos nessa fase levem a criança a descobrir que ela não é e nem deve ser exclusivamente o centro das atenções. Muitas vezes esse comportamento é estimulado na criança, é bonitinho, né? Quando ela crescer, ela aprende. A vida vai ensinar para ela. Vamos começar na família, ensinar a identificar as dificuldades que ela vai ter depois e vai receber aonde ela vai trabalhar, aonde ela vai contribuir com a sua presença. E muitas vezes nós esquecemos que ela vai crescer e ela tem um planejamento familiar para ser utilizado na sociedade. Mas se ela aprender que tudo tem que ser com ela é mais importante, ela merece receber constantemente tudo que ela deseja, tudo que ela quer, da forma que ela quer, vai dificultar e muito a vida dela no futuro e das pessoas com as quais ela deverá conviver. E nunca houve uma época em que as crianças e jovens necessitassem tanto de frequentar consultórios, né? Psicologia, submetendo a inúmeras terapias. Nós conhecemos já as coisas que estão acontecendo, não é? Principalmente, muitas não precisavam estar acontecendo mais, não é? Porque a vida é cheia de coisas boas, é cheia de oportunidades, mas precisamos compreender a época em que estamos vivendo. Será que nós amamos realmente? Ou escolhemos a quem direcionar nosso afeto somente? E ainda não é aquele afeto verdadeiro, é um afeto possessivo, controlador, egoísta, não é? Meu amigo, meu filho, meu marido, não é? Minha casa, meu carro. São todos recursos maravilhosos para nós, temporários. Mas como eu estou... E muitas vezes eles são afastados de nós, são retirados e a gente se revolta. A gente esquece dessa transitoriedade que nós estamos e das lições que temos que aprender conosco e com o nosso próximo. Nós ainda não amamos, a gente fala que ama. Eu amo você, eu tenho amor por você. Mas,
Sempre tem um mas, né? Gostaria tanto que você fizesse assim, eu acho que vai ficar melhor. Eu gosto assim. Aí o outro, para agradar, vai fazendo, e cada um vai se distanciando do outro do que ele realmente é. É a falta de compreensão que nós ainda temos de não aceitar quem pensa diferente. Nem dentro da nossa família, no ambiente de trabalho, a gente seleciona e já rotula, não é? A época que nós estamos está facilitando a gente exteriorizar os julgamentos de gente que a gente nem conhece, não sabe a biografia daqui, o que eles passaram, o que eles viveram, e nem a biografia espiritual, por que estão aqui. E a gente julga, como se a gente tivesse tudo muito organizado e se a gente tivesse uma verdade, né? De tudo, nós não temos, nós temos pequenos, quase nada de conhecimento. Mas esse pouco deve ser compartilhado para que esse conhecimento vai se expandindo e vai fazendo o bem. Então, a gente fica querendo, atualmente, as coisas muito imediatas, né? Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Merecemos. De que forma? O que você está escolhendo para ser feliz? Depende da sua escolha. Porque desejo é diferente de necessidade. O desejo acaba de você conseguir o que você deseja, ele já perdeu o valor. Você constrói um novo desejo. A necessidade te preenche. Você chega num lugar que é confortável intimamente. Você sente algo que talvez a gente não esteja acostumado. A gente sempre acha que deve estar correndo atrás de alguma coisa. Não, nós estamos para fazer as coisas onde nós fomos colocados. Não é o lugar do outro que é melhor do que o meu. É onde eu estou. Eu tenho um trabalho para ser feito ali, com as pessoas, com o local que eu escolho, com os grupos que eu frequento e comigo mesmo. Vamos passar a olhar mais para nós, vamos escolher momentos sozinhos. Tomar cuidado, qualquer coisa que aconteça que a gente fica triste, a gente está com depressão, tem que ser medicado. A depressão é algo muito sério. Depois dela instalada, a ciência está aí para ajudar. Mas a tristeza é um sentimento que a gente tem que trabalhar e aprender, faz parte das perdas que nós temos, das dificuldades. E alegria também, quem consegue ficar alegre 24 horas, vou ficar alegre de manhã até de noite, não vai ter tristeza nunca mais na minha vida. Será? Isso é falso. A gente vê, a exposição que existe hoje é só do sorriso, da alegria. A gente expõe como se a gente estivesse verdadeiramente transmitindo alegria, segurança. Ou então se coloca alguma coisa para se vitimizar, né? Mas ninguém coloca uma foto assim em dificuldade, né? Coloca sempre bem. Ótimo que você tenha aquela oportunidade de estar num bom momento, né? Mas se coloca alguma coisa, é para se vitimizar, falar, olha como eu estou sofrendo, olha, estou sofrendo demais, tenham pena de mim. Não é assim. Tudo tem um momento na nossa vida, né? Então, a época de hoje, nossa, é uma época muito importante. Nós precisamos aprender a lidar com ela em benefício nosso. A si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, nós esquecemos. Para que a gente possa espalhar esse amor que a gente tem pela gente, o amor que a gente tem para a gente, é reconhecer que nós somos criaturas divinas. Nós somos herdeiros dessa inteligência suprema que criou tudo de bom para nós. E a gente esquece. Então, que essa reflexão dessa manhã nos ajude
a fazer perguntas para nós. Vamos parar de questionar o outro, vamos questionar o que eu tenho feito da minha vida. Minha vida é só tristeza? É só dificuldade? Muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa, você não sabe o que eu passei na minha vida. É só isso? E as coisas boas? Os momentos felizes? As oportunidades que a gente tem? Se a gente perguntar para a pessoa, a mão é pouca para contar os momentos difíceis. Mas para falar, mas fala de você, o que você gosta? O que é bom para você? Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, aí ela volta para relatar o sofrimento que ela tem. Então, nós não estamos aqui para sofrer, é para aprender. Quando a coisa está difícil, reflete o que eu estou deixando de fazer. Olha a oportunidade que eu tive de aprender e eu repassei para os outros resolverem, e para mim, eu tenho essa condição para resolver. Então, que a gente leve hoje essa vontade da gente refletir sobre o amor. O afeto cura. O conhecimento é importante, mas se ele não é colocado em prática, ele fica como uma decoração, um enfeite. Você conhece, mas não pratica. Então, precisa praticar. Será que o conhecimento que um médico tem, se ele não praticasse, valeria o conhecimento que ele está? Eu sei fazer. Eu sei realizar essa cirurgia, mas não vou fazer mais, não. Eu tenho conhecimento, mas eu não faço, não ponho em prática. Está desperdiçando um talento. Não é assim. Tem que ter o conhecimento e a prática em todas as áreas. Não é só que a gente escolhe como meio acadêmico, não. Em qualquer, até para apertar um parafuso tem que saber, né? Tem que saber direitinho para não danificar o objeto, nem o equipamento, não é assim? Eu sei como é que faz, eu já vi fazer, eu sei. A gente vai fazer e não faz. Estou falando de mim nisso, viu? Não sei apertar um parafuso. Dependo de outras pessoas para fazer isso para mim com excelência. Então, vamos ver que a gente não sabe tudo, mas que a gente pergunta, será que eu gosto realmente de mim? Ou eu gostaria de ser outra pessoa? Não estou satisfeito com o que eu sou. E trabalhar em cima disso e ver como é que nós somos importantes. Nós não somos uma porção de defeitos. E vamos parar. Se é que eu posso falar isso, me desculpe, vamos parar. Parece que estou dando ordem, né? Não estou, não. Estou sugerindo. Vamos parar, não sei o que eu fui na outra vida, devo estar pagando aqui, eu estou passando aqui, eu mereço. Não é isso. Vamos parar com isso. Nós estamos continuando com muitos conhecimentos que nós já adquirimos em outras existências físicas, existências na espiritualidade, estamos dando continuidade, estamos melhores. É o momento que nós estamos no mais alto desenvolvimento nosso, é esse de hoje. É isso, nós estamos evoluindo. E sem julgar, sem colocar. E outra sugestão que eu vou aproveitar a reflexão de hoje. Jamais fale em situação nenhuma, aqui se faz, aqui se paga. Está pagando. Isso aí deve ser algo que a pessoa fez. Quem somos nós? Que autoridade moral que nós temos para isso? Jesus nunca julgou. Ele falava, se ninguém te julgou, eu também não te julgo. Será que a gente entende isso? Já entendeu isso verdadeiramente? Que Jesus nos abençoe e que esse amar ao próximo como a si mesmo comece a realizar uma transformação interna dentro da gente para que a gente se sinta melhor e não perca tempo. Esse tempo que nós estamos aqui é precioso. A época em que estamos vivendo é preciosa. Basta interpretar e ver as coisas de uma forma melhor. Tudo que chegar para nós, não vamos na interpretação imediata que apontam para nós como sendo verdade. Jesus falou que Ele era a verdade, o caminho, Ele era a vida.
Muito mal interpretada essa frase de Jesus também, porque ele sabia o que era melhor. É isso que nós temos que entender. Eu estou te mostrando esse caminho. Você vai para uma vida melhor, esse caminho é melhor, e eu estou te falando a verdade. É isso, a interpretação é essa. Então, que a gente saia daqui com esperanças renovadas, olhando o mundo como um momento muito importante, falar, por que eu estou nessa época aqui? Para que quando for o mundo de regeneração, a gente tenha condição ou de já estar aqui, ou de retornar para cá.